Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um SecurityCast, o nosso webcast sobre segurança da informação, pentest, computação forense. Hoje a gente vai falar de um tema legal aí, blockchain, criptos e seus ataques. Vamos comentar alguns ataques que ocorreram e sobre o assunto. Meu nome é Alcion Júnior, sou especialista em segurança cibernética, focado mais em pentest, ethical hacking. E vou passar a palavra aqui para o meu amigo Gilberto Sudré. Valeu, boa noite, Alcion, boa noite, meu amigo também, Lamelas. Boa noite a quem nos assiste aqui no ao vivo e depois nos assistiu ou ouvir no podcast também. Meu nome é Gilberto Sudré, sou professor, perito na área de computação forense e atuo na área aí de investigação de crimes digitais. Estamos aqui para a gente bater um papo hoje bem descontraído sobre blockchain, sobre ataques, né? Tudo isso que move a segurança da informação. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Lamelas. Atualmente eu faço parte aí da 99, do time de segurança da 99. Já trabalhei bastante tempo com pentest, segurança ofensiva, e agora estamos aqui junto com o pessoal do SecurityCast. Vamos bater um papo aí sobre blockchain, cryptocurrency e seus ataques, né? Acho que esse é o nosso título aí hoje para puxar isso daí. Por falar nisso, em seus ataques, eu já começando com a notícia aí, cortando o Alcion. É que a gente combina antes, depois faz tudo ao contrário aqui. A novidade aí da semana, na realidade é o seguinte, né? Depois que estourou essa guerra aí, a gente estava conversando aqui sobre Ucrânia e Rússia, eles deram uma intensificada aí em criptocurrência, né? Porque é a forma até da Rússia receber dinheiro, já que ela foi retirada aí do SWIFT, né? Ela recebe via transações. E tem aquela galera que faz campanha scam, né, para doar criptocurrência aí para o exército da Ucrânia ainda, né? Normalmente é phishing ou alguma coisa dessa aí. Mas eu vou voltar a bola aí para o Sion aí, só com a abertura da noite. Boa, excelente, Lamelas. Então é isso aí, galera. A gente sabe que a galera está assistindo aí, alguns estão assistindo ao vivo, outros estão ali, vão assistir depois ouvindo nossos podcasts, no nosso canal de podcast. Então agradeço aí a participação de todos. Quem tiver ao vivo aí pode ir mandando as perguntas no nosso chat, que a gente vai gerenciando aqui, vai puxando as perguntas e trazendo o que vocês têm de dúvida. Mas antes de mais nada, eu gosto sempre de começar ali, talvez, com um conceito, de blockchain, que é interessante para quem realmente não está familiarizado com nada. O blockchain, na verdade, nada mais é que um livro de registro, né? Eu gosto de fazer esse comparativo, algumas pessoas me batem, mas eu gosto de fazer o comparativo como se fosse o cartório, né? Digamos que tanto o cartório como o blockchain sejam totalmente isso, mas é aquele livro registro, né? Que quando você vai fazer alguma ação no cartório, ele faz o registro e diz que foi executado ou uma nota, alguma coisa notorial, ou enfim, qualquer tipo de registro que é feito ali no cartório, compra e venda de imóvel, etc. E ali é registrado e fala-se que naquele momento, fulano de tal, ou passou o nome de algum carro, de um imóvel para outra pessoa. Então ele fica registrado aquela ação. E o blockchain tem a mesma ideia, né? Cada vez que você faz uma transação, e aí a transação, que seria essa movimentação, que no caso seriam das criptomoedas, ele faz aquele registro e ali fica feito, ou seja, fica formalizado o tipo de ação que foi executado, tá? Então, qual que é a grande ideia? Que você faça aquele registro que ninguém, digamos assim, desminta, ou seja, ali está escrito, você consegue confirmar, e ele é confirmado por uma cadeia de computadores distribuídos, tá? Que se apoiam, se ajudam entre todos. Dado isso, a criptomoeda nasceu dessa ideia, onde eu faço ali, tem uns registros, aqueles registros que você tem a quantidade de bits ali, que está registrado, a quantidade de dinheiro que você tem, a quantidade de moeda, a criptomoeda que você possui, e essa quantidade ela é revertida. Você pode passar de uma carteira para outra, cada um tem sua carteira, e essa carteira ela não tem nome, não tem registro, foi puxando mais ou menos o que o Lamelo já deixou ali descrito, então foi o grande lance da Rússia, quando eles foram tirados do sistema SWIFT, para transação financeira. Isso aí também já sabe que foi um ataque direto, das grandes nações para evitar que a Rússia, deixasse de movimentar o dinheiro dos seus, enfim, dos oligarcas, dos donos das grandes potências, empresas no país, que o dinheiro ficasse preso de alguma forma, eles não conseguissem retirar nem tirar do país
e nem tirar de fora para dentro do país de volta. Então, ali foi nada mais que uma pressão. E aí, a criptomoeda ela começou a avançar bastante, ela ganhou um certo poder lá dentro, né? Eu confesso que eu não sei qual foi o poder, não vi nenhum registro sobre isso oficial, mas sabe-se que foi muito utilizado, está sendo muito utilizado nesse momento lá dentro do país, né? Dentre outras coisas. Bom, trazendo esse grande resumão aí, eu acho que é interessante a gente talvez já trazer algumas notícias, eu acho que depois a gente entra nesse assunto, se quem for tendo alguma dúvida, a gente vai puxando no nosso chat, ou depois aí comentando no nosso canal, ou no próprio nosso grupo do Telegram, aí que está sempre bombando com várias notícias bacanas. Então, senhor, só para complementar, assim, a questão do uso das criptomoedas pela Rússia, mas também pela própria Ucrânia, recebendo doações também, através de criptomoedas, também foi um canal interessante e importante para eles aí, para isso. Né? Queria me desculpar também que está nos ouvindo, nos assistindo. Minha voz aqui não está das melhores, não, porque eu estou saindo de uma gripe super forte aqui, então a coisa está meio complicada aqui, mas vou sobreviver, viu? Isso aí. É bem lembrado. Acaba que você deu uma deixa aqui, né? Falar do Martinelli, né? O Martinelli não apareceu, e não apareceu porque ele também está com a gripe muito forte, né? Só que não estava com uma voz muito boa e preferiu não participar, senão ele ia ter que fazer gestos aqui, eu escrever só no chat. Ele tá meio mal, brincadeira à parte, então ele não conseguiu participar. Bom, não, trazer alguma... Não, é só... Falei. Eita, porra, a gente combina e não acerta. Mas é o seguinte, é que você puxou bem ali, você vai castar as notícias aí, eu só vou... o blockchain é interessante porque é o seguinte, além de todas aquelas informações que o senhor falou, o mais importante da blockchain é o seguinte, é que ela é descentralizada, ele já tocou nisso, a gente pode ter alguma versão centralizada, mas normalmente isso é blockchain privada, a blockchain é pública, né? Todo mundo tem acesso aos registros, e o mais interessante é o seguinte, os eventos são encadeados via timestamp, ou seja, carimbo de tempo. E eu não consigo reverter essa operação. Por isso que é utilizado aí o livro Razão, que é chamado, né, o senhor tocou nisso daí, no livro Razão, ele chama porque é o seguinte, eu obedeço a um carimbo de tempo, eu não consigo reverter uma informação. Para reverter aquela informação, a gente vai ver mais à frente aí, por que a gente dá segurança, que eu tenho que ter a maioria da rede para isso, mas isso é quando a gente entrar num outro ataque. Mas assim, a blockchain é só para a gente fechar o conceito aqui, juntando as duas informações. Legal. Bacana. Bom, eu trago uma notícia aí, talvez como a gente não combinou, né, as notícias, mas eu acho que talvez vocês tenham pego, foi o ataque hacker que roubou, né, 615 milhões do blockchain vinculado ao game Axie Infinity. Então já estava jogando água aí na notícia da galera, mas a gente sempre traz umas notícias a mais também. Então, né, na terça-feira passada agora, né, os hackers roubaram as criptomoedas, né, no sistema que deu um valor de quase 615 milhões de dólares, tá? Foi um dos maiores roubos que já foram registrados. E o grupo, né, se eu não me engano, a Ronin, eu não sei exatamente que grupo é esse, mas a Ronin, que era usado, não, desculpa, era usado como base do jogo online Xfinity, né? Então ela utiliza tokens de NFT, e é um assunto já que está até correlacionado, NFT, o pessoal está comentando muito, né? Então tá vendo até roubos também de NFT. A gente falou isso, né, no último episódio, inclusive, falando um pouquinho de metaverso. O pessoal já tá esquecendo metaverso, já tá virando notícia secundária. Uma brincadeira, mas tá ligada aos roubos da NFT. Então, torna a ação de segundo maior roubo de criptomoeda já registrado, de acordo com a empresa que faz análise, né, que chama Blockchain Elliptic. Esse aí está se tornando muito comum ultimamente, não o nível de roubo desse, mas o roubo de criptomoedas está aumentando cada vez mais e se torna óbvio, né? Porque é o que a gente sempre falou aqui, né, nas nossas conversas. É lógico, né, que tem hackers que ainda são hacktivistas, né, que entram ali ou para mostrar um posicionamento político ou para mostrar um posicionamento, pô, eu sou mais foda que outro, eu vou invadir, vou botar minha cara ali, foi meu nick que invadiu aquele site, ou invadi tal empresa e fiz isso, ou simplesmente, né, faz para fazer um ataque direcionado. Mas nesse caso de ataque financeiro é o que está mais crescendo porque a galera vai atrás do dinheiro. A gente sempre fala isso, né? É óbvio, né? O hacker ele está atrás do dinheiro. Se você tem uma grande base, onde vai trazer. E é engraçado que está começando a ter ataques também em sistemas paralelos de utilização. Né? Não sei se vocês viram, eu esqueci agora o nome da empresa. Teve um ataque agora, semana passada, não ontem, anteontem, no MailChimp,
há uma lista de pessoas, de e-mail, né? MailChimp é distribuição de e-mail marketing. Teve um ataque, conseguiram roubar a conta deles. Possivelmente eles vão fazer algum tipo de ataque de phishing, né? Que vai nortear já o nosso primeiro assunto ali na nossa frente. Mas teve esse também, esse ataque aí. Mas vocês ficaram sabendo, né? É isso, mas esse ataque aí, Sion, é daquele ataque à tecnologia. É o ataque de 51%, que a gente vai falar nele aí depois, né? Na Que é o verdade, ataque de maioria. Ele atacou o sistema de e-mail marketing e Isso. conseguiu pegar a base de clientes dele, né? De clientes ou de possíveis clientes ali, né? Imagina a quantidade de e-mails que ele não tem agora na mão, né? Pois é. Não, mas ele assumiu os nós validadores, entendeu? É porque lá na tecnologia da blockchain você tem a prova de trabalho, né? Que ele é o Proof of Work lá, e aí, ou então a prova de stake, né? Que aí você tem que validar, que são oriundas aí da Bitcoin, e aí, no caso, foi uma de Ethereum, né? Que é difícil do cara conseguir isso, e parece que através das contas aí eles conseguiram atingir os nós validadores. E aí eles assumiram o controle e desviaram pouca coisa, só 175 mil etéreos. Tá tranquilo. Essa outra empresa que teve a mesma coisa roubada ali, voltando só para fechar o assunto, foi a HubSpot, um dos clientes da HubSpot, que também trabalha com cripto, teve a conta dele invadida no HubSpot e que pegou também, provavelmente, a base de clientes dele, deve utilizar em outras plataformas para fazer essa distribuição, aí, provavelmente de phishing, né, para tentar roubar as wallets ali, ou de alguma forma, dos clientes deles. Tá? Então, é o que fala, onde tem o dinheiro é que vai seguir na conta, né? Onde para o carro forte, onde o cara vai estar olhando. É normal. Isso. Né? Mas, pô, bacana. Nossa, André. Vamos lá. Bom, essa notícia eu tinha visto também, mas estava com outro plano B aqui também, que é a notícia que já estava mais ou menos na mira do governo americano, né? A Kaspersky, por ser, né, de origem russa, né? Então, começou com os Estados Unidos recomendando que as empresas desinstalassem, né, e não usassem o Kaspersky. Sim, a dúvida, basicamente, não é exatamente da empresa ou contra a empresa, né? Mas que a empresa poderia ser usada, já sob pressão do governo russo, para fazer algum tipo de mal, coletar algum tipo de informação. E o caldo entornou de vez essa semana, quando a Alemanha também, né? O Escritório Federal de Segurança da Informação, chamado BSI da Alemanha, também recomendou que as empresas desinstalassem os produtos da Kaspersky, né? A alegação, no caso da Alemanha, foi que a firma russa poderia ser usada pelo governo americano, pelo governo russo, né, do Vladimir Putin, para espionar os inimigos. Então, a coisa ficou bastante tensa aí para o lado da Kaspersky. O fundador da empresa, né, ele veio a público, fez uma carta falando que não é nada disso, que não tem, o Eugene Kaspersky, né, que é o fundador da empresa. Mas o negócio é que o mercado ficou bastante balançado aí. Muitas empresas, principalmente americanas e alemãs, né, realmente fizeram um trabalho, estão fazendo um trabalho de abandonar essa situação. O que é interessante, assim, que estão fazendo uma limpa mesmo, né? Ou seja, nessa situação de qualquer tipo de referência ou contato com os russos, né? Já a questão de energia, agora a questão também de tecnologia. Então, é um caminho que acho que está meio sem volta aí nessa questão. Estão isolando completamente a Rússia nessa questão. Então mesmo. Ainda mais agora com aqueles negócios de Bocha, sei lá o nome da cidade lá, com a saída lá de Kiev, deu ruim ainda. Mas, voltando só de notícia, aí uma notícia que ela não é tão nova, mas é ligada ao assunto, é o seguinte, né? Golpista utilizando NFT para fazer lavagem de dinheiro, né? Então, os caras já conseguiram aí lucrar mais de 9 milhões de dólares com wash trading, né? Que é lavagem de dinheiro, ou seja, eu pego o dinheiro ilegal e compro a FNTE, né? Que na realidade são registros de blockchain, né? Vinculados ao conteúdo digital. Mesma teoria quase semelhante à criptocorrência, né? E aí o camarada pega e entrega o dinheiro, né? Então, os caras estão lucrando 9 milhões, isso aí já foi plotado, né? E aí, mas é uma tendência crescente a utilização desses criptoativos, né, para lavagem de fundos ilícitos. E aí depois o cara vende, coloca ele no mercado e recebe, né? Então, os caras plotaram aí uma transferência de
quase 3 milhões de dólares para fundos de endereços associados a fraudes, né? E atividades de sanções como Chatex. Então, a galera está firme, aproveitando que é uma rede. Interessante essa dualidade, né? O cara aproveita um mecanismo que é seguro para fazer ilegalidades, né? E se aproveitar do anonimato, que essas redes permitem. Isso, exatamente. Mas é normal, né, cara? Essa lavagem de dinheiro aí que a gente viu, né? Aqui em Brasília, recentemente, tá tendo acusação, né, sobre uma pessoa dizendo que faz lavagem de dinheiro, um dos youtubers aí, né, chamado Clebinho, também está em cima, e tem outras pessoas também, mas só muda o bem, né? Lavagem de dinheiro sempre vai ser usada. Lança assim alguma coisa e só descobre, né? Se envolve dinheiro, como alguém vai lavar dinheiro com isso aí? E é lógico que o anonimato facilita muito, né? As carteiras, né, digitais, elas são usadas muito para isso, até para compra de coisas ilegais que não tem rastreabilidade. O pessoal utiliza muito, né, criptomoeda para fazer compra de coisas ilegais e não tem como rastrear na carteira de quem e tal, e o cara tem carteiras distribuídas. O que complicou um pouco foi, né, agora a Binance, que decidiu que vai seguir a legislação brasileira e vai declarar a todos os compradores e vendedores de Bitcoin aqui no Brasil, né? Então, Binance, né? Binance. Ela não fazia isso, né? E agora vai fazer para seguir a legislação brasileira. Muita gente que tinha uma grana lá meio que, né, na moita, agora ficou complicado, né? Agora ficou complicado, mas aí o cara, ele recebe de herança, Bitcoin, tem tudo. Da mesma forma que o pessoal tenta esconder e lavar dinheiro, o governo também vai tentar, de alguma forma, morder esse dinheiro que está sendo utilizado. Né? O governo nunca perde, né? Nunca perde. Isso. Nunca. Mas, se eu não me engano, já tem mais de 2 anos, né? Ou tem 2 anos. Não, você as declarações hoje... que você tem que ser obrigado a declarar, né? Isso, você é obrigado a declarar. O que acontece da Binance é que ela não avisava para o governo quem fazia transações, e agora ela vai ter que avisar, entendeu? Isso é interessante, porque é igual o salário. O cara que te paga o salário CLT, ele é obrigado a declarar via E-Social e pelo aquele comprovante de rendimentos pago, que ele te pagou. Aí isso praticamente te obriga a declarar imposto de renda. Com a Binance fazendo isso, é igual ao banco. Você vai ter que declarar a sua aplicação, que tem lá, porque o banco manda o extrato. Exatamente. Mas mesmo assim, nego desvia dinheiro, pô. O cara, com tudo isso aí, com tudo em cima, rapaz, para o mal não há limites. É o jeitinho, né? É só arrumar o jeitinho certo, né? A famosa briga de gato e rato, né? A galera tentando esconder, o governo tentando pegar. Eu até falando um pouquinho disso aí, eu vi um artigo, né? Assim, um artigo não. Não deixa de ser um artigo, né? Que comentava exatamente sobre essa necessidade, essa questão. Da onde que nasceu no Brasil, né? Esse tal desse jeitinho brasileiro. Ele comenta que nasceu exatamente na época do tal do quinto, né? Quando se cobrava um quinto da coroa portuguesa. E o brasileiro dava um jeito de não cair nesse quinto do imposto. Né, e aí criou-se essa cultura de muito tempo atrás, né? E a gente não consegue perder até hoje, né? Acho que até piora. Mas também o quinto também aumentou, né? Não é mais um quinto, agora é 27,5% dependendo do salário. Isso direto na tua conta, fora os outros paralelos. Mas vamos falar de cibersegurança. Senão daqui a pouco a gente é impedido de falar aqui também. Daqui a pouco o YouTube vai cortar nossa transmissão aí, né? Isso aí, galera. Boa. Cara, vamos só voltar ao assunto, né? Como todo meio eletrônico, né? Ele sofre interferência, né? Eles pode sofrer interferência, pode sofrer ataques, né? E assim, um risco comum, aliás, é comum para toda solução de TI, né? Eu vou levantar aqui a bola, é software antigo, né? Você usa o software de mineração, ele sofre atualização, a sua carteira também tem software antigo. Quando você não atualiza, não mantém atualizado, você está se expondo aí a um perigo, né? Então tem a plataforma aí Corda, de código aberto, né? É um exemplo, né? Desde seu lançamento até final de 2021 teve 188 lançamentos. Imagina o cara que está na primeira ou na segunda versão e que não atualizou. O quanto de brecha que ele não tem. Eu costumo categorizar, costumo não, né? Das literaturas que eu já tive sobre esses ataques, né? Eu vejo que
tem algumas categorias, eu acho que as fundamentais, elas são 4, sabe? Que é bom pra gente já deixar claro. A primeira seria por phishing, tá? Que seria o ataque ao ser humano ali, né? Uma segunda, a gente vai voltar nesse assunto, só para deixar claro para a galera que tá junto aí. A segunda seria malware, né? Tipo um ransomware, um software de mineração ou cryptojacking, que aí entra um pouco no que a gente está falando. A terceira seria a vulnerabilidade de implementações na própria cadeia, né? No próprio blockchain. E quarta, tecnologia, saca? Então, os 4 vetores, talvez é o nome que a gente fala, né? Esses 4 tipos de ataque. Verticais. 4 verticais, boa. Eu acho que são os principais ali que a gente tem de ataque, saca? E óbvio, né? Deixa eu trazer nesse assunto aí, agora puxando um pouco do que você trouxe, né? O software, é lógico que é um elo fraco, né? Então, se você tem ali um elo fraco de alguma forma, que é um software desatualizado, onde possibilita que realmente alguém entre e consiga de alguma forma explorar uma vulnerabilidade, tentar roubar sua carteira ou descobrir sua senha de alguma forma, né? Fazer ali, ou simplesmente criptografar e cobrar um resgate por isso, né? Também é possível. Acaba sendo um vetor muito forte. Verdade. Bom. Mas o que eu queria puxar aqui com vocês, na questão de um pouquinho de phishing, tá? Eu estava vendo ali que não sei se vocês conhecem a criptomoeda IOTA, né? Eu não conheço muito ela, eu já ouvi falar algumas coisas. Eu ouvi falar, inclusive, por causa do ataque, eu não acompanho muito o mercado em si, né? E não invisto também, né, em criptomoeda. Então, essas fraudes de phishing, né, efetivamente falando um pouquinho de phishing, puxando isso aí, são as mais familiares que a gente tem no blockchain, saca? Então, por quê, né? É fácil, tem a capilaridade, você consegue espalhar, e que traz muito os ataques que a gente tem de banco, né, que a gente recebe ali de smishing, né, o SMS phishing, sei lá o nome que dá, né, o smishing, né, os ataques de WhatsApp, de banco, os ataques de e-mail, de banco que o pessoal recebe ali, e aí acaba clicando, e se ele for realmente uma pessoa que utiliza, vai lá. Então já tem um registro, né, dessa fraude de phishing que durou alguns meses na ferramenta IOTA, na criptomoeda IOTA, que teve um registro de mais de 4 milhões de dólares em perda. Então os caras vão ali, né? Eu até brinco um pouquinho, né? Que o phishing é tipo uma mineração. O cara tá fazendo a mineração por e-mail. Na realidade, o cara faz a mineração de pessoas, né? Pega a galera que cai no phishing e já tem a carteira já pronta. Ele só, na realidade, ele concentra fundos. Pega os fundos alheios e concentra na carteira dele. Mas o legal que... Desculpa, Sandra, pode falar. Nessa questão de phishing, só complementando aquela que você comentou do vazamento da MailChimp, né? Nesse vazamento de MailChimp, mais de 100 mil usuários da Trezor, que é uma carteira física, wallet física, estavam lá. Ou seja, então, agora a desconfiança, inclusive a Trezor veio a público falar isso, né, que eles podem usar esses e-mails que vazados para ataque de phishing contra esses usuários da carteira. A gente ficar muito atento a isso. Quer dizer, não vazou nada em relação assim que colocasse em risco a própria carteira, a segurança da carteira, a criptografia, ou senhas, mas vazaram os e-mails dos usuários do Trezor. Então, ou seja, quem tem acesso a essa base de dados, foram mais de 100 mil, 106 mil, se não me engano, alguma coisa assim, eles podem usar esses e-mails para atacar, né, criar uma campanha de phishing qualquer contra esses usuários do Trezor, tentando levar para que eles cliquem em alguma coisa ou eles informem algum dado que torne a situação vulnerável. Então, ou seja, o ataque de phishing continua sendo um ataque importante, né, para isso. Porque aí a gente volta naquela velha historinha, né, da cibersegurança, né? O ataque de phishing, ele ataca a parte mais fácil da corrente, né? Da cadeia de segurança, entendeu? Que é o ser humano, e às vezes, dependendo do phishing que você coloca, a pessoa fica tentada a clicar, né? Então, direcionando os assuntos, e aí quando a campanha é bem direcionada, né, quase um spear phishing, né, a tendência é o cara mergulhar de cabeça, entendeu? Mas é isso mesmo, inclusive ela, só corroborando contigo, ela realmente lançou um alerta aí para os usuários da carreira da Trezor a respeito dessa possibilidade. Ela coloca em risco, né, os usuários aí da wallet.
Ainda mais com os vazamentos tudo de dados que tem, é só fazer um rápido cruzamento, você consegue não só e-mail, nome, um monte de outras informações, dá para montar uma campanha de phishing bem verídica, vamos chamar assim, né? E assim, a solução da Trezor é bem interessante, ela manda reinstalar o utilitário. Exatamente, atualizar, né? Uhum. Bom, e só para continuar falando aqui da IOTA, que eu achei super interessante, foi a tática que ele usou. Não foi somente a distribuição de phishing, saca? Tem a ver um pouco ali com o que o Sudra falou, é ganhando a confiança. E o ataque ele durou por vários meses, tá? Foram mais de 6 meses. Ele criou ali um domínio falso, né? IOTA, né? seed.io. E aí, nesse domínio que ele criou, ele fazia a semeação das carteiras normal. Ele fazia o registro, ele fazia a troca da informação. Então, as pessoas utilizavam suas carteiras conforme eles achavam que tinham que ser usados. Ele foi ganhando a confiança, ou seja, o pessoal ia entrando naqueles links, iam processando e o processamento era executado, né, na transferência de criptomoeda, etc. Só que aí, então, ele com toda essa paciência que ele conquistou durante esses 6 meses, coletou todos os logs, que incluíam, então, as partes dos secrets que tinham no log, né, para fazer a quebra de hash, que aí vem uma outra que a gente vai falar depois. E aí ele iniciou os ataques. Ele começou a roubar as informações, foi transferindo os fundos das suas carteiras das vítimas para outras carteiras, e aí foi esvaziando tudo. Então foi realmente um ataque mais sofisticado, lógico, né, não só foi manda lá para lá, pedindo um e-mail, senha, recebeu e quebrou. Não, foi um pouco mais sofisticado para que ele trabalhasse ali, fosse capturando, né? Eles utilizaram a rede Tor para isso. Isso, o cara praticamente criou uma exchange de golpe. Ó, vem aqui, se cadastra, faz suas trocas e no final ficou todo mundo zerado lá. O cara deu um desfalque milionário na turma aí. Pois é. Aí ele foi descoberto depois, né? Enfim, e aí foi substituição de endereços e tal, mas por esse proxy que ele fez em cima da rede Tor Web, foi realmente um ataque bem, bem sofisticado. O cara gastou um tempo nisso aí. Não gastou. Boa. Então, tem um aqui, ela falando um pouquinho de malware, né? Eu puxei um assunto ali, falando do malware em si, né? Como um tipo de ataque. Não é tão novo, né? De 2016. A gente viu que na verdade não foi em 2016, né? Em 2016 a gente viu que explodiu a história do malware, né? Da família do ransomware, no caso. Começou a explodir e a gente tem vários assuntos, né? Então, por vezes para cá a gente viu que, de certa forma, o ransomware já não era mais novidade, mas mesmo assim surgiram várias variantes que exigiam pagamento de resgate em Bitcoin, né? E, no caso, exigiam até pagamento em Monero, porque até então Monero ainda era uma moeda ali que não tinha tantos olhos em cima e ficava mais fácil para fazer. Então fizeram um tal do ransomware Kirk, né? Não sei se vocês lembram na época, eles estão puxando um pouquinho do histórico para fazer isso. O pessoal começou a aumentar o interesse em criptomoeda porque viu que o pessoal pagava o resgate, né? Ele se tornou ali um meio do caminho dessa história. Mas a gente tem outras ações, a gente viu várias, né? Que o pessoal usa até o Bitcoin mesmo para facilitar ali, porque muita gente só operacionalizava em Bitcoin, mas hoje a gente tem várias carteiras, como a gente falou aí, tem empresas, né, que gerenciam isso, você consegue ter criptomoeda de tudo quanto é tipo dentro daquela tua carteira, ter várias carteiras de várias moedas para fazer essa operacionalização. Então acabou sendo um ransomware acabou trazendo, né, de alguma forma, Bitcoin, Monero e alguns outros tipos de carteira para isso aí. Essa semana saiu uma notícia de malware que usava os navegadores para minerar criptomoeda. Na verdade, é uma extensão de alguns navegadores que faziam isso, usavam essa situação. Além de aqueles golpes já conhecidos, né, de uso de roteadores também para fazer a mineração das criptomoedas também, né? De forma assim, inadvertida, sem que o usuário soubesse, né? Ele está usando essa informação para fazer essa mineração. Também é um golpe bem comum para isso. Volta e meia, vai e volta, né? Essa aí foi boa você falar, que isso aí é o CryptoJacking, né? Isso é o CryptoJacking. E nesse CryptoJacking, não sei se vocês lembram, mas antigamente tinha uns ataques. Eu não digo nem ataque, antigamente nos sites a galera colocava
Porque os browsers eles gerenciam a memória, né, do seu computador. Você sabe, né, o browser ele tem um pedaço da memória que ele utiliza e você consegue consumir mais ou menos. E nos sites, antigamente, o pessoal começou a colocar, tipo assim, se você está acessando o meu site, eu vou usar um pedaço do seu processador enquanto você está me acessando, para que eu minere moedas com o seu browser ali, né, com um pedaço da sua memória para isso. Então o cara colocava a carteira dele e tal, não era muito difícil aí, 2017, 18. Né, eu confesso até que fiz alguns testes, tá, para isso aí, e foi bem bacana, o resultado dava. E começou a vir alguns tipos de ataque que o pessoal utilizava. Aí vamos lá, né, aquela grande história que a gente fala dos aeroportos, né, quem nunca ali, né, da galera que realmente não é mais paranoica, não utilizou um Wi-Fi no aeroporto. Né, e acaba utilizando porque o cara chega, né, Wi-Fi grátis, tá lá as plaquinhas espalhadas que era Infraero, Inframérica, enfim, né, todas essas grandes companhias lá que gerenciam os aeroportos, coloca o Wi-Fi gratuito para o pessoal tá ali e começa a utilizar o Wi-Fi gratuito. E tinha umas ferramentas, eu não lembro agora o nome dela, não vou mentar, mas enfim, isso aí poderia ser feito na mão também, que você fazia um ataque de main in the middle. Então, por exemplo, eu queria acessar o securitycat.com.br. Quando você fazia a requisição, ele fazia a interceptação do retorno do site e colocava dentro desse site do corpo, né, do HTML, o site que você queria e já fazia injeção lá injeção do Monero, do código do Monero dele. Ele estava no mesmo Wi-Fi que você e você recebia. Você deixava aquele browser aberto e estava acessando a informação. E todo site que você requisitava, ele só fazia isso, né? Pegava, recebia e mandava de volta para o browser da pessoa que estava utilizando o Wi-Fi. E isso fazia com que a pessoa ia capturasse o Monero dentro do browser daquela pessoa que estava ali. E se ela somente fechasse o computador e utilizasse o mesmo site por várias abas abertas, ele estava minerando a criptomoeda e o Monero que era mais utilizado nesse ponto e começava a fazer a captura começava a fazer a mineração com o seu browser. Tá? Então esse ataque acontecia bastante em Wi-Fi abertos, saca? E o pessoal não sabia e fala, poxa, né, além de eu estar usando o Chrome que fica lento, está ficando mais lento ainda. E quando você ia ver lá o processador bombando, e era o quê? Simplesmente a parte de mineração de criptomoeda. Isso aí ficou bem conhecido mesmo. Tiveram mais CoinHive, se eu não me engano, foi uma das mais utilizadas. Eu falei Monero, mas era o CoinHive, que era uma das mais utilizadas para esse tipo. Exatamente. Nessa questão de golpes também, a gente pode esquecer daqueles golpes das pirâmides, né? Usando de novo. O rei vai falar no rei do Bitcoin aqui no Brasil. Falar no rei do Bitcoin, prenderam o comparsa dele hoje, né? Hoje ou ontem, um negócio desse. Ah, não viu isso não? Não, tá, acho que saiu aí no jornal. Mas assim, também é um golpe de engenharia social, cara, puro e simples, né? O cara vai acreditar que vai ganhar 5%, 6% ao mês, né? E aí é isso aí, né? Tem outro ataque que eu esqueci de comentar, eu tinha até selecionado, e foi no nosso YouTube aqui. Então, o que acontecia? Você não precisa efetivamente ser o dono do site para incluir o código lá dentro da mineração, né, para fazer naquela época, né? Porque hoje em dia o browser, se você entrar no site desse que ainda tem isso, ele já fala logo, já apita, né? Porque ele já tem proteção e entendem sobre isso. Então, no YouTube teve essa falha que você conseguia compartilhar, né? Os anunciantes injetavam o código de CryptoJack no anúncio para minerar Bitcoin ou Ethereum, eram os dois no caso, tá? Rapidamente o YouTube removeu, né, quando viu que aconteceu isso, porque realmente várias pessoas começaram a observar. Só que eles aproveitaram, né, lógico, anúncios maliciosos que ficaram por ali muitos meses, né, ativos e ficaram trazendo. E é óbvio que vários anunciantes perderam até a linha lá dentro do YouTube. Essa empresa fica meio que bloqueada e tal. Mas enfim, perderam esse anúncio que aconteceu. Então foram, se eu não me engano, mais de 30 mil sites, né? 30 mil sites conhecidos que estavam hospedando esse tipo de informação. Ainda existe, tá? A API para CoinHive, se você digitar aí, eu quero saber como é que funciona a API do CoinHive.com. Você entra lá. Eu minerei algumas criptomoedas, muito pouco, não foi muita coisa, que realmente demorava, mas eu consegui minerar alguma coisa para analisar ali como funcionava, né? Somente por questões educacionais, tá? Só para questões educacionais, deixar bem claro.
Tanto que eu acho que eu não consegui acumular quase nada, não tinha nem o mínimo de resgate lá. Mas foi interessante, bem bacana. Você foi vítima do Heaven. Exatamente. É do Heaven, porque é o seguinte, né? O pessoal não sabe, mas, por exemplo, assim, falando exclusivamente da Bitcoin, ela tem esse Heaven, né? Que é o seguinte, a cada tempo, a capacidade de mineração é dividida pela metade, né? Ou seja, ela cai pela metade. Porque às vezes o pessoal não sabe, né? Mas a Bitcoin ela é finita, né? São 21 milhões de Bitcoins. Ainda não chegou a isso, mas assim, a cada tempo eles vão diminuindo a capacidade de mineração. Aí a galera, isso por um lado aumenta esse tipo de golpe, porque para minerar eu preciso de poder computacional, né? Que é para fazer a prova de trabalho. Então, o que acontece? A galera sai espalhando mineração aí para quem puder, né? Ou para quem desavisadamente cair, e aí o camarada faz o compartilhamento. Então, esse halving, né? Se fala halving, mas se escreve halving, né? Ou seja, que é o processo de dividir aí pelo meio a capacidade de entrega. Aí o cara, no afã de receber mais recompensa, aí acaba criando esses malware, né, que é o crypt rejection, aí que o cara fica minerando, né? Então, quando o seu computador começar a ficar meio lento, desconfie, principalmente se você tiver suspeita de alguns sites que você andou visitando. Então, é interessante isso daí. Eu já vi um rootkit que ele alterava a informação de uso de processador. Então, ele estava rodando, você rodava, por exemplo, na máquina Linux, né? Você rodava o top, né? E o uso do processador estava baixinho, mas na verdade estava lá no topo, só que como era rootkit, ele alterava o comando top. Então, não mostrava o uso da CPU, né? Que estava naquele nível muito alto, mas estava, só que não mostrava para o usuário, por causa do rootkit. Boa. Você me fez lembrar dos bloqueios, né, das placas das GPUs, né, da GeForce. Isso, da GeForce. Que antigamente o pessoal utilizava, né, inclusive essas placas de vídeo são ouro, né, quem anuncia no Mercado Livre, essas plataformas conseguem vender rapidamente, mas as novas vêm com bloqueio. Dessas novas placas que tem bloqueio, já quebraram esse bloqueio, você já consegue minerar com essas placas novas. Aí é o seguinte, né? Aí é o seguinte, é igual aquele troço. Você usa essas placas como Rainbow Table, né? Para criar Rainbow Table. Exatamente. Aí você usa lá aquele CUDA, o open source, para quebrar a placa, para ela poder fazer processamento para quebrar a senha. Como senha, nada mais é do que um hash. Bitcoin, blockchain é um hash também, eu uso para minerar, né? E o maneiro é o seguinte, que a gente fala minerar assim, o pessoal deve estar se pensando, né? Como é que eu minero? Na realidade, a mineração é um choque de hash. Eu tenho que produzir o hash para que aquele hash bata com a cadeia, com o hash que já está lá na cadeia. Aí ele passa pela prova de trabalho, né? Que é a Proof of Work, que aí os outros nós, validadores, que foi o que foi atacado lá naquela Coinbase, lá na criptocorrência lá que desviaram 173 mil, o nó validador, ele valida aquele hash e aí você coloca o bloco com as operações na cadeia, né, no blockchain, e aí você é remunerado. E aceita incluir o bloco na cadeia lá, né? E aceita incluir o bloco na cadeia, entendeu? Exatamente. Então, assim, naquele ataque, eles atacaram os novos validadores que começaram a validar as operações aí de Ethereum, né? Mas, assim, só linkando isso daí, porque a gente está falando aqui em mineração, aí a turma, às vezes, porra, como é que é mineração? Na mineração, na realidade, é cálculo de hash. Eu vou calculando esse hash para ele poder... Porque é o seguinte, na blockchain, né? Eu tenho aqui esse bloco, ele tem um hash. Aí, para minerar e encaixar o bloco, esse bloco aqui tem que adivinhar, né, a sequência desse hash aqui. Ele adivinhou, e sendo validado por toda a rede, ele encaixa na blockchain e aí você é remunerado ali, você ganha a sua recompensa. Exatamente. E só para fechar um pouquinho dessa parte de mineração, é legal lembrar que não só era feito em sites, né? Óbvio que também
o pessoal se utilizou de ransomwares, né, aliás, vou falar melhor, de malwares existentes, né, na verdade se utilizou de vulnerabilidades existentes em máquinas, né, que foi o caso que o Lamelas ficava me sacaneando na época que eu palestrava do MS 17010, né, não deixava de falar. Eu fiquei 1 ano e meio palestrando sobre isso, ele ficou me sacaneando em 2017, 2018, mas realmente era uma vulnerabilidade, né, bastante explorada, era massa, né? Dava para mostrar muita coisa ali. E não só ela, tá? Como a 17010, que foi que o pessoal usava a exploração do Eternal Blue, né? Na verdade, e também teve a 2017, 10, 271, que era em cima dos servidores Oracle, né? O que era muito interessante também, porque você conseguia pegar um computador com poder computacional altíssimo, né? Como servidores ali Isso. E ainda botava a culpa no Oracle. E ainda botava a culpa no Oracle. A culpa é o Oracle, né? O Oracle não presta, né? E quando tá a culpa no banco de dados. É lógico, né, que já foi corrigido na mesma época lá, mas o pessoal utilizava nesse caso essa aí para minerar Monero, ficou bem conhecido. Tinha algumas fontes, né, que eles faziam, era um pool conhecido de mineração. E aí, obviamente, nos servidores, nos firewalls, né, pode ser até camada 3 ali mesmo, já eram bloqueados aqueles pools, aqueles IPs, né, de mineração. E depois veio a correção em cima dos servidores Oracle, que tinham isso aí também. Mas tinham outros, né, cara? Não somente esses aí do WannaCry que a gente ouviu falar, e entre outros, existiam outros que eram bastante explorados, né? Bastava ter ali alguma coisa de RCE efetivo para fazer isso. E que não vai muito longe hoje com o que aconteceu, né, nesses últimos dias do Java, né? Na verdade não era do Java, era do Log4j, né? Log4j, mas ainda tem o parente dele aí, né? Que tá dando confusão e não tem patch, né? Começou essa semana. Isso, e não tem patch. E não tem patch ainda, bonitão. A semana começou super bem essa semana. Isso, Já começou saindo sem patch e RCE também, então no caso aí o pessoal realmente vai acabar utilizando. E é legal, assim, é difícil falar, mas é legal esse tipo de ataque, porque é um ataque, quando a gente fala de mineração, que a pessoa só vê dependendo do tipo de processamento, né? Se o cara escancarar o tipo de ataque, é óbvio que de alguma forma o pessoal vai ver, ó, tá realmente topando o servidor, tá realmente topando o nosso processador aqui e tá ficando ruim de trabalhar. Mas se ele fizer um ataque mais stealth, ali onde ele usa uma porcentagem X, né, digamos, o cara mais stealth usa ali, vou usar 12%, 15% do processador, e o resto deixa a aplicação, fica ali 80, 85%, cara, ninguém nunca vai ligar, porque não vai estar topando nada, não vai estar bloqueando, não vai estar derrubando o servidor, e o cara consegue fazer ataque ali, toda hora tá sendo monerar, né? E minerar, né? Que era a piada que a gente soltava do Monero, e minerar bastante coisa por ali. Sobre essa daí, ó, é o Spring for Shell, né? Spring for Shell. Isso. Spring for Shell. Se eu tenho uma coisa RCE também, é 0 day e não tem patch ainda pro bicho. Ainda não. Mas tem como remediar, sem coisa. Eu só tenho um comentário aqui da Judy, acho que é esse, Judy. Ela fala que além dos scammers, ela ou ele aqui, né? Acho que é ela. Além dos scammers, tem o problema de uso da energia, né? Apesar da maioria dizer que usa energia limpa, né? Na verdade, nem sempre isso acontece, né? Segundo ela aqui. Cara, e falar nisso, outro dia, onde é que eu vi isso? Os caras pegaram um maluco lá no Paraná que minerava. Ele estava fazendo gato de energia para minerar. Eu vi isso aí. O cara, acho que estava devendo mais de 56 mil reais em energia. Quando os caras foram fazer a conta do tamanho do gato. Na realidade, não era nem um gato, já era um leão, já esse troço aí. E aí, pô, o cara, assim... E aí, todo o equipamento de mineração do cara lá... E aí eles avaliaram mais ou menos o consumo em 56 mil reais. E o cara já estava há 1 ano dando golpe acho que é na Neoenergia aí, sei lá. Tem muita gente que vai para o Paraguai, né? Aquela energia baratinha, né? Isso. Monta lá as farms lá. Uhum. Tem galpões e galpões de farms lá, né? Até saiu matéria sobre isso, e, assim, totalmente legal, né? O cara monta lá e o custo é barato, né? De manutenção e de energia. Manutenção, eu falo de aluguel, etc., né? E energia. E aí compensa minerar, né? Porque até então, se você for botar na ponta do lápis para você minerar em casa, não vale a pena. Você está gastando dinheiro para fazer mineração. Bom, depende, né? Com o preço do Bitcoin, essas moedas subindo e crescendo toda hora. Se você virar investidor ao mesmo tempo que você minera, talvez vale a pena, sim. Mas
Essas moedas, de vez em quando, elas andam meio de lado, né? Então, anda meio de caranguejo aí, o cara tem que... É igual o mercado de ações, é para longo prazo. Isso, eu ia falar. Ou então, se você quiser se alucinar e virar day trade, né? Mas aí day trade em criptocorrência, malandro, o cara tem que ser bom mesmo. Tem que ser bom e tem que fazer mais nada da vida, porque tem que ficar olhando Isso aí, só. exatamente. Ficar só por conta disso. Red Bull e olho na tela, né, o tempo todo. É. Bom, dando o next step aí, né? Falando um pouquinho de outra vulnerabilidade, a questão das vulnerabilidades das implementações. Isso aí é um tipo de vulnerabilidade muito explorada, né? Mas explorada em moedas menores, né? Onde você tem ali uma infraestrutura menor, é óbvio, porque quando naquele momento que o atacante realmente se aproxima no núcleo, né? Da tecnologia do blockchain. O que tem mais dificuldade, obviamente, de acontecer, mas se ele conseguir, efetivamente o estrago é muito maior, porque ele vai ter o controle total do que está fazendo. Mas se você olhar, né, olhar de grandes empresas e pequenas empresas, né, grandes moedas, você obviamente vai ter um gasto muito maior para você manter a segurança daquilo, e pequenas moedas você vai ter um gasto bem menor em segurança para você manter aquilo. Então, as pessoas conseguem achar vulnerabilidades naqueles sites, naquela infraestrutura, e aquela infraestrutura para ser mantida ali, você acaba achando de alguma forma para explorar essas vulnerabilidades. E é cada vez mais a pessoa tem que manter o código seguro daquela ali, a infraestrutura realmente bem pesada, porque não tem como o cara manter isso, por exemplo, dependendo da estrutura, em cloud, né, onde você vai ter um serviço ali bem mais estruturado, né, não esquecendo daquela grande discussão, né, não é porque está na cloud que está seguro, não é porque também esqueci até o nome agora, né, on-premise é porque vai estar seguro também. Obviamente vai ter os dois, mas é lógico que é mais fácil manter ali no cloud, porque você tem algumas ferramentas que te auxiliam se você realmente se preocupar com isso aí. Exatamente. É aquela velha briga do que é mais seguro, Windows ou Linux, né? Ou seja, o que tiver mal configurado é o que está no salvo. Não adianta, não é o que está no sistema. É a configuração que você faz dele, né? Tipo isso, exatamente isso aí. Então tem algumas, né, obviamente que tem algumas funções ali criptográficas que você consegue utilizar, né, e enfim, que foram já exploradas até da IOTA que eu comentei. Uma delas foi essa aí, né, que eles conseguiram chegar próximo ali de como fazer aquela semeação, né, ou seja, para fazer o seeding, para fazer das carteiras. Então eles conseguiram fazer, né, essa seria a segunda parte do ataque, né, a primeira foi fazer o phishing, né, e a segunda foi realmente trabalhar ali próximo para fazer a simulação, né, recebia a movimentação e conseguia repassar isso para o servidor e vice-versa, né? Com o tempo ele conseguiu capturando ali, fazendo a colisão de hash, de assinaturas forjadas, até no momento que ele conseguiu tudo isso, aí foi quando ele foi lá e esvaziou as carteiras, né? Ele não chegou no núcleo, mas ele conseguiu chegar próximo para ir analisando e fazendo essas colisões, que vai levar a um outro tipo de ataque aí que a gente vai comentar daqui a pouco. Uhum. Outro tipo de ataque, roubo de carteiras, né? Isso aí é o que mais acontece, né? Porque realmente muitas vezes está na mão das próprias pessoas, né? E ela acaba sendo roubada ali de alguma forma. Vou deixar para vocês comentarem também. E acho que assim, a questão de roubo de carteira tem uma questão muito, muito interessante, que muitas pessoas deixam as carteiras nas exchanges, né? Ou seja, que o que você está confiando, né, na parte lá da sua grana lá, na segurança da exchange. E a gente tem visto vários ataques a exchanges aí que estão com estrutura zoada, que foram roubados da dinheiro de lá. Inclusive aquele famoso que o atacante ele roubou todo o dinheiro da exchange, depois devolveu a maior parte, ficou com um pedacinho como pagamento lá da boa vontade dele de ter devolvido a grana para isso. Mas, ou seja, o que a gente até havia várias sugestões aí de pessoas que trabalham com parte de criptomoedas, de você ter parte do seu grana, né, que você vai transacionar, tudo bem, deixa na exchange, alguma parte dela, né, mas assim, a grande parte deixar uma carteira física, né, que é mais difícil de você ter algum problema com ela. Eu discordo um pouco, eu acho que tem um caminho assim, discordo um pouco porque talvez ele seja nível intermediário.
Se você for começar a investir mesmo do zero, quero ter segurança total no que eu estou fazendo porque eu tenho medo. Tem empresas, né? Esqueci o nome até agora, você acabou de falar, mas já esqueci. Mas tem empresas, né, de criptomoeda, de cryptocurrency, de exchange, obrigado, que elas ficam ali no meio, né? E tem umas até que salvam as tuas frases e colocam a forma para que e salvam isso para você, que tem alguma forma que você nunca perca, né? Então aquela carteira ele vai estar, a não ser que tenha um ataque, né, algum problema interno na empresa, mas você nunca vai perder por esquecimento de senha, etc. Então, isso é legal e ruim, né? É ruim porque alguém detém a sua carteira na mão, não é você. Exatamente. Mas para quem está começando é legal. Então, não tenho nada assim, tem uma empresa que é consolidada, é grande, vou utilizá-la para que de alguma forma eu comece a investir. Mas eu vejo que para uma pessoa avançada, realmente, para não ter que pagar nenhum tipo de, somente os custos ali de transação de operação, eu acho interessante a pessoa ter realmente a carteira salvo ali as 7 chaves no computador, isso. Né, e esse computador seguro em casa, etc, etc, etc. Até colaborando com o que você falou, senhor, assim, até onde eu vou, né, até onde eu já brinquei aí com criptocorrência, é o seguinte, você, no início, lembrar que é o seguinte, as operações são irreversíveis, né? Então você recebe ali uma carteira, aquela carteira você pode transferir para um aplicativo dentro do seu celular, você pega lá aquele hash e vai transferir via API da própria exchange, tá? Mas o seguinte, você digitou um número errado, ou não consumiu via API, ou fez alguma outra coisa, você transferiu a tua moeda para alguém, já era. Depois de confirmada pelos não validadores, já era, perdeu o dinheiro. Não é um então, Pix, assim, né, que você bate na porta e fala assim, não, peraí que eu errei, volta aqui que não... É quase um Pix sem volta, é um Pix sem volta, entendeu? Que você só sabe o endereço hash. Eu nunca vi um Pix com volta, mas tudo bem. Mas assim, a gente tem casos aí que o pessoal bota que o cara errou, ligou e o cara devolveu. Entendeu? Se for gente boa, o cara devolve. Entendi. Isso, mas assim, esse não, é um hash que aí, até pela própria razão de ser da blockchain, que é por guardar a anonimidade daquele nó, né? Então é o seguinte, é interessante porque é o seguinte, né? A blockchain é interessante por causa disso. Ela não é anônima, porque você pode acessar o livro de transação, mas ela preserva o anônimo. Né? Ela é pública e anônima ao mesmo tempo. Exatamente, ela preserva a sua identidade, né? Ela só tem um hash ali, você não tem acesso a quem é aquele hash. Então, assim, uma vez feito é isso. E eu já vi acontecer de o cara tentar transferir para a carteira dele do celular o hash, e aí ele manda para outro lugar e perde dinheiro. Entendeu? Então, assim, para quem está iniciando, realmente, deixa ele na exchange, e aí depois, com o tempo que for ganhando experiência, e aí quando o cara pedir a carteira, você joga a sua carteira ali, porque ela vai te gerar um hash, e aí ele é transferido e é associado àquilo dali, né? Mas, assim, foi basicamente isso que eu comentei, assim, acho que se ele está iniciando, tem um valor pequeno, ele deixa na exchange, mas ele está confiando na segurança da exchange. Tem visto aí várias exchanges que foram invadidas, e aí se você depois tem um montante maior, o que você vai fazer é transferir grande parte desse montante maior para sua carteira física que está com você, né? E vai deixar, obviamente, algum valor lá que você vai transacionar de forma mais rápida, não precisa pagar transações para isso, deixa lá na exchange. Mas realmente até que se prove em contrário, né? É um risco você deixar todo o seu patrimônio lá de Bitcoin lá no exchange, confiando na segurança da exchange, né? Que tem horas que some, né? O dinheiro atacou e perdeu e acabou. Uhum. Eu acho que a gente podia, para fechar o assunto aí, falar do ataque de 51%, né? Não, a gente pode falar dos ataques da tecnologia, né? Fala aí, Sodré, fala aí. Deixa eu só pegar uma coisa aqui, fazer uma sugestão, quem tiver nesse assunto aí, né, deixa eu pegar aqui, só um instante aqui, pegar um link aqui. Quem tiver conhecer um pouco mais, assim, querendo um pouco mais nisso, é um documentário que apareceu que está na Netflix, agora está disponível na Netflix essa semana, chama Não Confie em Ninguém, A Caça ao Rei da Criptomoeda. É uma sugestão bem legal de assistir. Tá na Netflix, já gastou sua dica. Hein? Já gastou sua dica, que era o próximo bloco do programa aqui. Já gastei minha dica, então. Da Netflix, já gastou a sua e a minha.
Agora eu tenho 30 segundos de oxigênio para arrumar uma... Senão eu vou morrer. Foi mal. Mas brincadeira à parte, não, realmente é um documentário legal. Eu confesso que eu comecei a assistir e não terminei. Tem que voltar lá para usar e assistir de novo. Já tem um tempinho que eu comecei, acho que sei lá, uma semana, alguma coisa assim. Isso. Depois eu vou ter que usar outra que não tem ligação com o assunto, mas vale a pena ver. Legal. Então, fala um pouquinho desse ataque, né, de 51%, né, que o pessoal fala, né, esse ataque de 51% que ele é focado diretamente, né, na transação, que ele é focado quando o pessoal... Isso é um ataque que não é simples, né, primeiramente você tem que ter uma farm gigantesca, né, de computadores para poder minerar. Então, o que acontece? Você tem essa farm gigantesca que você introduz na mineração, né? Diz que o cálculo que quando chegar a 51% dos computadores, isso remete muito à questão do Tor, né, da ligação, mas enfim, isso é outro assunto. 51% dos computadores significa que você consegue controlar mais da metade da rede verificadora de transação, tá? Do nó validador. Do nó validador, exato. Quando você consegue chegar nesse ponto, você começa a conseguir capturar os dados que ali estão passando, né? E começa a capturar o quê? Você vê os hashes passando. E aí vem os grandes ataques, né? Começaram a reviver, né, os ataques de Rainbow Table, que você falou, né? Que são as tabelas coloridas, enfim, né? Que o cara começa a fazer hashes ali e tentar utilizar senhas. Que aí vem o segundo, exatamente, o choque de senhas e o choque de hash é até conseguir descobrir qual que é. Óbvio que descobriram-se que a galera utilizava senhas que eram muito fracas, né? Eu vou dar um exemplo aqui, óbvio que não são essas, né? Tem algumas regras, mas password, né? Mudaram 2, 3, etc., que a gente conhece bem. E essas senhas, elas têm um hash ali, né? Então, com esse hash, eles conseguiam descobrir, conseguiam de alguma forma ter as informações da carteira, que foi o terceiro passo que eu falei daquele ataque do IOTA. E aí conseguiu efetivamente causar o ataque. E aí você consegue, mas esse grande volume de ataque aí, lógico, a pessoa tem que ter um volume gigantesco para fazer esse farm, né? Tá ali dentro. Eu acho que hoje, dado a situação da blockchain, ia ter que ter blockchain, não, desculpa, do Bitcoin, ia ter que ser um ataque daquele de IoT que a gente viu lá que para fazer, eu esqueci até o nome dele agora, mas que foi uns 3 anos atrás, que ele conseguiu realmente pegar vários IoTs que tinham vulnerabilidade e conseguir inserir eles, digamos assim, nessa rede, né? Porque a quantidade é absurda, eu não tenho nem ideia de quantidade de validadores que tem ali dentro da rede de um Bitcoin, por exemplo. Então, talvez essas moedas menores sejam mais atacadas nesse ponto também. Porque é o seguinte, né? Quanto menor a blockchain, mais fácil de acontecer. E normalmente o ataque vem pelo CBIO ataque, né? O que é? Só para explorar a galera, é o seguinte, né? Esse CBIO-ataque nada mais do que um atacante que uma pessoa tenta obter o controle da rede criando várias contas, ou nós, no computadores que são propriedade dele, né? Ou seja, o cara tem várias contas ao mesmo tempo, ele tenta colocar o nó. E aí, com isso, ele passa a fazer a vontade dele, entendeu? Que é esse ataque de maioria aí que acontece. Só que hoje, na Bitcoin, aí, pelo tamanho dela, é quase impossível, mas em algumas blockchains menores, isso é possível, talvez aí o caso do Ethereum, que o cara conseguiu os nós validadores, tenha começado por isso, e aí depois ele foi se passando e formando uma rede falsa até que ele conseguiu ter o domínio de todas as transações. Só para ter uma ideia de como é que ele é realizado, né? Ele é normalmente realizado em redes peer-to-peer, né? Que é o caso da blockchain. Né? A blockchain são redes peer-to-peer. Então ele vai contaminando os nós, ele vai se adonando dos nós, né? Além de fazer isso, tá? Um cara que sofreu esse tipo de ataque aí, que o Alson falou, eu lembrei disso aí, foi a rede Tor, em 2014. Ela sofreu esse tipo de ataque, foi vítima do ataque civil lá, que os caras dominaram a rede Tor aí. Né? Mas é assim, as redes blockchain, elas são suscetíveis. É difícil de acontecer, porque, que nem o Alcion falou, é a combinação do civil com o voto de maioria. Dentro da blockchain existe o voto da maioria. Quando eu produzo lá o meu quadradinho, lá, meu bloco, para colocar na linha do tempo, dentro da blockchain, eu tenho que fornecer uma prova de trabalho, né, o Proof of Work,
que é assim, o poder computacional que eu gastei para formar aquele hash, né, para fazer aquele cálculo do hash, e aí os outros nós vão voltar se aquilo ali é válido ou não. Se aquilo ali for válido, ele entra na cadeia. Se aquilo ali não for válido, ele tira da cadeia, e aí eu tenho que começar o processo todo de novo. Então, por isso que a mineração não é fácil, porque eu tenho que toda hora submeter. Só que a transação é muito rápida, porque a rede nunca cai, né? A rede de blockchain ela nunca cai. Alguns nós podem não estar ativos, mas os outros nós estão ativos. Né? Então, assim, acho que o Sodré quer comentar alguma coisa aí. Não, é exatamente isso aí. Assim, o poder computacional hoje, para você conseguir 50% do blockchain da Bitcoin, é um negócio gigantesco. Né? Assim, mas de moedas menores que estão começando agora, por exemplo, assim, não digo que seja fácil, mas é mais fácil do que da Bitcoin, por exemplo, né, para isso. Não é mais fácil, é menos oneroso. Vamos colocar dessa forma. Isso. Pessoal, só para a gente encaminhando aí por causa do nosso tempo, né? Senão a gente vai acabar estourando. Mas vamos agora entrar no nosso quadro aqui das dicas, né? Do que a gente tem aí para a galera. Eu trouxe aqui, na verdade, a dica é sobre o Log4Shell, né? Eu tinha deixado aqui separado sobre esse tipo de vulnerabilidade, sobre essa vulnerabilidade, tá? Que já está ali registrado, se não me engano, com 3 CVEs, se não me engano. Né? Ele nada mais usa que uma conexão de JavaScript, né? WebSocket. Então, você obviamente já tem alguns ambientes que você consegue ali controlar, né? Você consegue controlar de alguma forma, né? Você usa formas de soluções de contorno para isso, mas tem efetivamente ali algumas soluções para isso. Agora, o patch de atualização ainda não tem, ela está nova, está sendo utilizada, ali é um RCE, então já deixo aqui já essa dica para a galera aí. Essa aí que você está falando é do Spring4Shell. Spring4Shell, foi mal. Falando do Spring4Shell, desculpa, eu confundi. Não, ela já tem. O que o Alcion está falando é real. Entendeu? Uhum. Ela tem exploit já divulgado, entendeu? E ela é explorar, é um RCE, entendeu? E é no Java Spring Core, entendeu? E ela, se eu não me engano, já tem exploit para ela já. Já, se eu não me engano, tem sim. Eu não lembro de ter visto nos canais mais conhecidos, mas eu acho que já tá rolando ali alguns códigos pela galera. Eu vou confirmar que depois, se tiver, eu já vou deixar na descrição aqui do pessoal do vídeo, do exploit, pra galera ver como ele funciona. O cara tweetou aqui, ó. Can confirm the Spring4Shell exploit in the wide appears to work against the stock. Handling form submission. É o mesmo lá que eles usaram no Log4Shell. Exatamente. Mas é essa aí. Obrigado por ter consultado. Senão vai ficar errado aí pra galera que tá ouvindo. Não, tá beleza. O Sodré já gastou a dele, né? Já gastei. Eu vou fechar a minha, que é o seguinte, é um filme antigo, acho que rola ainda está na Netflix, não tem muito a ver com o assunto, entendeu? Mas Live streaming is on. Ok. Tá, voltamos aí no canal só para me fechar, né? Que é o The Great Hack, né? Que o título em brasileiro é A Privacidade Hackeada. É sempre bom dar uma lida naquilo ali. Dar uma lida, não, dar uma assistida naquilo ali, que é bem interessante. Isso é fato. Verdade. É isso aí. Boa. Bom, galera, então aí já vamos fechando a nossa transmissão aqui. Primeiro queria agradecer quem acompanhou com a gente aí ao vivo, quem está acompanhando agora aí no nosso canal de podcast ou aqui, né, no próprio YouTube. Agradecer as mensagens, as perguntas que a galera soltou aí. Agradecer a vocês, né, como sempre, né, meus amigos aí, Lamelas e o Sodré. Pena que o Martinelli não está aqui, né? De repente sacanear ele fugiu hoje. E vou deixar já aqui os nossos links, né? O pessoal conhece securitycast.com.br, nosso YouTube, que o pessoal está acompanhando aqui, o SecurityCast no YouTube, o nosso grupo no Telegram, que é o t.me/seccast-oficial. Se você digitar no Telegram também, SecCast Oficial, você vai nos achar. E já deixar marcado aí que daqui a alguns dias iremos voltar, né? Mas a princípio, 15 dias, a gente vai voltar aí com novas transmissões. Vou abrir agora aqui para os meus amigos irem se despedindo também. Sodré. Bom, obrigado a todos. Obrigado aí, meus amigos
Alcione e Lamelas, aí pela companhia. Obrigado a quem está nos assistindo aqui ao vivo, quem não vai assistir depois no YouTube, também no podcast, nos vários canais de podcast que a gente tem disponível aí. Dá um like para a gente aí, se gostou, né? Dá um like para a gente aí no YouTube. Agradecer a todos aí. Obrigado pela audiência mais uma vez. E daqui a 15 dias estamos de volta aí com mais algumas novidades aí da área de segurança. Obrigado, boa noite a todos aí. Passar a palavra para o meu amigo Lamelas. Tudo bem, gente? Boa noite, muito obrigado aí pela audiência de vocês, quem acompanhou a gente até agora. Tá? Para mim é uma satisfação muito, muito grande estar aqui, compartilhar conhecimento com essas duas feras aí, Gilberto e o Alcione. Tá? E queria agradecer e estaremos de volta aí, vamos pensar no próximo assunto. Se vocês tiverem algum assunto, quiserem deixar alguma sugestão aí no chat, por gentileza, façam isso, que vai nos auxiliar bastante também, para a gente direcionar o assunto para vocês. Ou no grupo também, né? Lá no SecurityCast. Falou, gente. Obrigado. Beleza, então, galera. Obrigado aí. Só um spoiler, né? Um spoiler não, na verdade, é uma informação que eu esqueci de passar. A gente liderou o top 5 dos podcasts durante mais de 4 semanas. Então, até agradecer aí que o nosso podcast, a galera, está muito forte também, bem como aqui no YouTube, só que a gente não tem estatística daqui, né, em relação a outros canais, mas os canais que são aliados ao nosso, a gente ficou por mais de 4 semanas no top 5. Agradecer a audiência da galera, então, que dá o like, que curte, que segue a gente também nos canais de podcast. Deixo essa aí, então, terminando a transmissão com vocês. Muito obrigado, até daqui a 15 dias aí, novamente. Abraço a todos. Falou, pessoal.